Jesus Cristo era um comunista. Afinal de contas, ele dava dinheiro para os pobres, ele multiplicava alimento para os famintos e sempre criticava os ricos e poderosos. Características claras de um revolucionário comunista. Em algum momento da sua vida, você já deve ter escutado essa linha de pensamento, especialmente se você usa a internet com bastante frequência. Porém, essa afirmação de Jesus ser um comunista, além de estar completamente errada, também é completamente ridícula. E nesse vídeo, eu irei te explicar da onde essa ideia surgiu, mas principalmente refutá-la. Então vamos nessa. Bom, pessoal, eu criei aqui um mapa mental para ficar mais fácil a explicação das minhas ideias. Então vamos lá. A gente tem aqui, para começo de conversa, o argumento / a afirmação, que é o Cristo como um comunista. E eu criei aqui embaixo 3 linhas de pensamento da onde essa ideia pode ter surgido, para começo de conversa. Então, de onde essa ideia surgiu? Pois bem, o primeiro ponto que eu pensei de onde esse tipo de ideia poderia ter surgido seria na ideia de que o Cristo era um revolucionário, de que as ações dele nessa terra foram ações que um revolucionário comunista teria feito. Eu até falei um pouco disso na introdução do vídeo. Pois bem, nós temos aqui esse carinha aqui, que para quem não conhece, esse aqui é o Frederick Engels. Engels, acho que é assim que fala, né? Basicamente, ele era o sugar daddy do Karl Marx. Era ele que financiava os vários vícios do Karl Marx. Era um amigo dele e tudo mais, né? Só que antes de eu falar mais dele, eu preciso explicar uma coisa, que não se sabe exatamente quem foi a primeira pessoa a falar que Jesus era um comunista. Se eu não me engano, o Lenin, enquanto eu estava fazendo a revolução dos bolcheviques, ele tinha dito uma coisa parecida, mas não exatamente que Jesus era comunista. Ele disse que a revolução... Eu não vou lembrar exatamente da frase, me corrija nos comentários, ele disse alguma coisa no sentido que Jesus... Não, que a revolução era uma guerra santa dos trabalhadores contra o Satanás burguês. Uma coisa nesse sentido. Mas eu não acho que ele foi a primeira pessoa a falar isso, né? Tanto que não se sabe exatamente quem foi a primeira pessoa a falar Jesus era comunista. Eu só quero usar o Engels como um exemplo, né? Então vamos lá. O Frederick Engels, no seu livro Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, capítulo 2, ele argumenta que as ideias dominantes da sociedade, incluindo as religiosas, na verdade, principalmente as religiosas, servem aos interesses das classes dominantes. Aqui está a frase dele. As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. Ou seja, o que ele quer dizer com isso aqui basicamente é que a religião cristã deu justificativa divina para a escravidão, a opressão da mulher e da tirania dos reis. É basicamente isso que ele quer dizer. Mas, para ele, o cristianismo primitivo foi um movimento popular revolucionário. O cristianismo primitivo que eu estou me referindo é o cristianismo no começo do século, né? Mas conforme essa religião foi crescendo, o Estado absorveu ela e a utilizou para justificar estruturas de poder, né? Então, comunistas como Engels podem ter olhado para a perseguição dos cristãos que eles sofreram no começo do século I e II em Roma e encontrou ali algum tipo de paralelo / semelhança com a luta de classes que eles defendiam, né? Os oprimidos sendo oprimidos e o opressor oprimindo. Muito provavelmente foi esse paralelo que eles viram. Porém, conforme o cristianismo foi avançando e o cristianismo se tornou o status quo, eles basicamente deturparam o cristianismo, né? Eles não falam que deturparam Marx. É a mesma coisa aqui, a mesma lógica aqui. Mas esse pensamento está completamente errado, né? Engels, vamos ser sinceros aqui, ele era um homem ateu. Logo, ele não acreditava no mundo espiritual e em Deus, e muito menos em batalhas espirituais contra tentações demoníacas, né? Então, Engels olhou para os ensinamentos de Jesus
com olhos materialistas e não olhos espirituais. Eu estou falando Eagles aqui, mas nesse caso você pode inserir praticamente qualquer comunista que já tenha usado o cristianismo como qualquer forma de base de justificar alguma coisa para falar, olha, eu e o Jesus Cristo não somos tão diferentes, olha, nós estamos lutando contra os a favor dos oprimidos, não sei o quê. Né? Eu só estou usando ele como um exemplo aqui. Se você olhar para essas mensagens sem os olhos espirituais, de fato, as palavras de Jesus parecem que foram algum tipo de chamado revolucionário, né? Tanto que eu até criei aqui um diagrama, acho que é assim que fala, né, de passagens bíblicas, né, que quando você analisa elas por lentes religiosas e espirituais, ela tem um significado A, porém, quando você olha elas por mentes materialistas, ela tem o resultado completamente diferente, um resultado B. Então vamos lá. Aqui em Lucas 10 e 18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Nas mentes materialistas, ateísticas e comunistas, isso pode ser meramente interpretado como Satanás, o Estado, os capitalistas, os fascistas, os burgueses irão cair. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Também João. O capitalismo vem somente para roubar, matar e destruir. A revolução dos trabalhadores chegou para te libertar. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Eu, um super revolucionário nesse caso, né, Jesus Cristo revolucionário, sou a luz que irá destruir o capitalismo e a burguesia. Quem não me segue continuará sendo enganado pelo sistema. Né? Tanto que algumas frases ditas por Cristo, como vocês vão ver mais para frente, serão utilizadas para meio que justificar o motivo do comunismo existir. Mas isso vai ser mais para frente no vídeo, né? Então, um dos principais motivos que eu acho que é bem forte do porquê existe essa... Como que se diz? Essa correlação do Cristo para um comunista seria justamente a ideia de que ele era um revolucionário, né? Como vocês viram aqui, comunistas como esse cara podem ter visto a perseguição cristã no começo dos séculos e os ensinamentos do Cristo, isso a gente vai ver mais para frente, como uma semelhança entre as revoluções deles, as ideias do oprimido contra o opressor, classe trabalhadora contra a burguesa. Então, pode ter sido daí um dos motivos que tornaram essa ideia do Jesus como comunista tão popular. Entre eles, pelo menos. Certo? Bom, agora vindo aqui já que eu falei ali atrás dos ensinamentos, podem ser interpretados como ensinamentos / chamados para alguma revolução. Nós temos aqui: seus ensinamentos são muito parecidos com os pilares do comunismo: igualdade, crítica aos ricos e amor aos pobres. Bom, vamos lá. Primeiramente, o Cristo ama tanto o rico quanto o pobre. Eu não faço a menor ideia de onde que surgiu essa ideia de que se é rico não pode se salvar, se é rico não pode ir para o céu, sabe? Tudo bem que, de verdade, Jesus Cristo criticou, sim, pessoas com bastante dinheiro, né, tudo mais, mas isso não quer dizer que ele odiasse essas pessoas, né? Tem aquela famosa frase da Bíblia que diz, né, que é mais fácil um camelo atravessar um anel pequeno do que um rico ir para o céu. Não era uma coisa assim, se não me engano. E as pessoas usam isso para justificar. Olha, ele ama os pobres que nem eu, um comunista que sou dono da verdade, não sei o quê, né? Segundamente, essa é uma clara tentativa de colonizar a bondade, como se ser empático e justo fosse algo criado pelos comunistas / esquerdistas. Isso, na verdade, seria um ótimo tema para um próximo vídeo, que é a colonização da bondade por parte da esquerda, porque isso não é só com Jesus Cristo, não. Eu já vi muita gente falando que, especialmente no TikTok, tem aqueles negócios de... que eles gravam assim... Tem lá ele, a pessoa, o esquerdista ali na tela, e a legenda: ai, quem radicalizou você? Aí ele responde: empatia humana básica, meu.
Basicamente, falando que ser de esquerda é ser uma pessoa super boa, ou uma pessoa super bondosa, não sei o quê. Mas se a gente for seguir essa lógica, né? Peraí. Terceiramente, os comunistas odeiam mais a classe média do que os ricos. Vamos ser sinceros aqui. Porque, olha, como eu posso explicar isso aqui? Um comunista e um esquerdista, eles odeiam mais o pobre que saiu da pobreza e entrou para a classe média, um pobre que conseguiu comprar uma moto, uma casa, um carro. Esse ser é mais odiado pela esquerda do que o próprio rico, porque, porra, a Taylor Swift, não sei se vocês viram um tempo atrás, que ela tem um jatinho particular dela, que ela voa pelo país, os Estados Unidos, assim, tá ligado? Com muita frequência, uma frequência gigantesca. Ela fica pra lá e pra cá, 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 sabe? Um jatinho super caro dela, né? Gastando uma gasolina fodida, né? Poluindo o ar da América, que já é mais poluído que o Rio Tietê, né? Mas essa atitude, pelo fato dela ser uma mulher poderosa, uma mulher empoderada e rica, não tem problema nenhum. Mas ai de você que é pobre, que tinha um PlayStation 2 e agora tem um PlayStation 5. Ah, meu amigo. Esse aqui, você é mais odiado do que o rico poderoso que se diz esquerda. O rico de esquerda não tem problema nenhum, mas o pobre de classe média, aí temos um problema. Não. Agora voltando aqui, que eles tendem a utilizar, tipo, você é empático? Você é justo com as pessoas? Quer dizer então que no fundo você também é um esquerdista que nem eu. Para isso eu te respondo. Eu ontem mesmo eu fiz um prato com arroz, feijão e frango. Eu sou um cozinheiro. Vou resolver aqui uma equação matemática aqui agora, ó. 2 mais 2 igual a 4. Isso me torna um matemático? Eu acabei de resolver uma equação aqui matemática. Isso aqui é uma equação matemática. Eu me torno um matemático por causa disso? Não. Pois é. Agora, o que Jesus Cristo realmente ensinou? Você pode até pensar que se você é um esquerdista médio, você deve ter pensado assim, ele ensinou, não julgues e não será julgado. Ame o próximo como eu amei você. Que atire a primeira pedra quem nunca pecou antes. Entre outras frases que fazem o Cristo parecer um hippie, né? Geralmente, quando você pergunta para um comunista ou para um esquerdista que o que Jesus Cristo realmente ensinou, ele vai falar esse tipo de coisa, né? E sim, Jesus Cristo ensinou essas coisas. Mas o que ele principalmente ensinou, o motivo dele ter ido para essa terra em específico não foi só para ensinar isso aqui, pois isso aqui são ensinamentos que ele de fato ensinou, mas o ensinamento mais importante dele foi esse aqui: não existe salvação sem Deus. Amar a Deus, primeiro, é mais importante do que amar o próximo. Entendam? Então, isso aqui é importante, mas você não consegue, de acordo com o próprio cristianismo, amar o próximo de verdade sem você amar a Deus primeiro, né? Tanto que tem aqui as frases que ele disse isso, em Mateus 22, 36, né? até o 40. Nós vemos aqui: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de que toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes 2 mandamentos dependem toda a lei e dos profetas. Em Marcos ele também fala isso. Um dos mestres da lei aproximou-se e o ouviu discutindo. Notando-lhe que Jesus lhes dara boas respostas, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças.
O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Agora eu te pergunto, existe algum comunista que ame a Deus primeiro do que ele ama a si mesmo, ou, entre 1 milhão de aspas, os oprimidos? Existe? Já existiu? Acho que não. Duvido muito. Eu aposto o meu rim, de que exista algum comunistinha que de fato ame a Deus, né? Porque eles falam, não, mas nós, ateus, esquerdistas, nós somos os verdadeiros cristãos porque nós amamos o próximo mais que os próprios cristãos, mas o próprio Cristo ensinou que amar a Deus primeiro é mais importante do que amar o próximo. Então logo, se você não amar a Deus primeiro, você está fazendo tudo errado. Simples assim. Então, esse também é um dos motivos da onde essa ideia do Cristo como um comunista surgiu, que seus ensinamentos são muito parecidos com os pilares do comunismo: igualdade, crítica aos ricos e amor aos pobres, certo? Agora essa linha amarela aqui é foda. Nossa, vou ter que sentar melhor aqui direito na cadeira, porque isso aqui pode, esse aqui vai ser interessante. Vamos lá. O reino dos céus bíblico é muito parecido com uma sociedade comunista. E aqui embaixo nós temos um print do TikTok dessa menina aqui falando, que eu fiz aqui a tradução. Peraí, só faça um pouco. A tradução do que ela disse aqui. Eu escutando pessoas religiosas descrevendo o paraíso como um mundo sem dinheiro, sem estado e sem classes sociais, mas ainda criticam o comunismo. Né? Basicamente, se você entendeu o que ela quis dizer, né? Ai, esses cristãos ficam criticando o comunismo, mas eles escrevem o céu como um paraíso comunista, anarquista, não sei o quê. Isso aqui é ridículo. Isso aqui é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Bom, primeiramente, nenhum cristão já descreveu o céu desse jeito. Temos aqui agora algumas citações de santos da Igreja Católica e Ortodoxa, né, que descrevem o céu. Então, São João da Cruz: a alma, ao atingir o céu, mergulha tão profundamente em Deus que se perde em seu amor como a gota de água no oceano. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, disse: no céu veremos, amaremos e louvaremos, eis o fim sem fim. São Gregório de Nissa, um santo ortodoxo, disse: a verdadeira visão de Deus é a ascensão sem fim na luz infinita. Não há saciedade no céu, porque o desejo por Deus nunca se extingue. A alma se move eternamente de glória em glória, penetrando cada vez mais no mistério divino, né? Ou seja, basicamente esses caras estão falando que no céu você vai ter Deus sempre. Você nunca vai se cansar de Deus, você nunca vai estar sedento por Deus, porque Deus sempre vai estar lá. Agora, eu quero que você me responda honestamente. Alguma dessas citações aqui que eu te disse te lembraram remotamente do comunismo? Pause o vídeo e leia de novo essas 3 citações. Elas te lembram em algum aspecto do comunismo? É claro que se você fazer alguma puta de uma ginástica mental, você vai ver, de fato, alguma semelhança. Mas sem fazer uma ginástica mental aqui, você consegue ver genuinamente, sem ginástica mental, isso aqui parecendo com o comunismo? Eu duvido muito. Pois bem. Segundamente, o comunismo não é um sistema que acaba com o dinheiro, o Estado, as classes sociais e as desigualdades. O comunismo é um sistema político onde você elimina uma elite para colocar uma segunda elite pior ainda que a primeira no lugar. E quando tudo eventualmente der errado, põe a culpa na CIA, nas nações capitalistas e, sei lá, no embargo, alguma coisa assim. Isso não soa muito com o paraíso, soa, né? Você querer matar a elite, coloca uma elite que é pior ainda que a primeira, e quando tudo colapsa, quando você morre de fome, você fala: não, fomos sabotados pela CIA, a CIA sabotou a gente, não sei o quê.
Isso aqui não me parece muito com o que eles falaram aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver alguma semelhança, mas eu não consigo. Agora isso aqui vai ser meio... vai explodir, isso aqui vai explodir tua mente. Terceiramente, o paraíso é uma monarquia. Eu sei que isso aqui pode parecer... pode até ser uma coisa meio nova, uma coisa meio inesperada, até mesmo para quem já é cristão, mas, só lembrando que, já que eles começaram com essa frescura de comparar o reino dos céus com sistemas políticos criados pelo homem nessa terra, então eu também posso entrar nessa brincadeira, não posso? Por que eu também não posso comparar o céu com um sistema político criado por homens nessa terra, né? Que nesse caso faz muito mais sentido, né? Só um adendo aqui, eu quero fazer um adendo. Se você é cristão, eu não quero dizer com isso aqui que você precisa apoiar a monarquia ou que você tem que ser apoiar nações monarquias aí pelo mundo. Não tô falando isso. É só que pelo fato deles estarem comparando o céu com comunismo, que é um sistema político, eu também posso comparar o céu com um sistema político que, inclusive, falar que o paraíso é uma monarquia é 10 milhões de vezes mais lúcido do que falar que o céu é um paraíso comunista. Vamos lá. Primeiramente, sim, isso mesmo. O céu é uma monarquia. Cristo é rei ou Christ is king. Não é só um grito de guerra. Você muito provavelmente já deve ter escutado, né? Esse grito, Cristo é rei, Christ is king, nessas edits de TikTok, de Instagram, né? Só que isso não é um slogan, isso não é um grito de guerra. Essa frase, Cristo é rei, tem em sua origem, tem uma origem teológica, certo? De que Jesus Cristo é rei. Isso aqui não é só um slogan, não é só uma propaganda. Quando eles falam Cristo é rei, é no sentido mais literal possível falar que Jesus Cristo é um rei. Ele é literalmente o rei do universo e nós somos os súditos que têm a permissão dele para viver em seu reinado, né? Porra, se tem um rei, logo tem um reinado, né? E o comunismo e a anarquia é um sistema político que clama querer exterminar as hierarquias. E se é uma monarquia com um rei, logicamente tem uma hierarquia, certo? E eu tenho como provar. Primeiramente, temos trechos da própria Bíblia em que ele é referenciado como um rei. Não sei porque eu coloquei R maiúsculo aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Primeiramente, Jesus como rei. João 18, 36 até 37. O meu reino não é deste mundo. Tu dizes que sou rei. Para isso eu nasci, e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Isso aqui ele está falando diante de Pilatos, né? Antes dele ser crucificado, aquele general romano, né? Pilatos. Lucas, anúncio do anjo a Maria, né? Quando a Maria ia receber Jesus, né? Acho que foi Gabriel, se não me engano, né? Desceu e falou com ela: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Apocalipse. E em sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, como que o cara é um revolucionário comunista queer, woke, se ele é literalmente descrito como rei na própria Bíblia. Peraí, isso aqui já é spoiler. Existe uma óbvia hierarquia no céu. Eu esqueci de colocar aqui. No céu. Uma óbvia hierarquia no céu. Se você é ortodoxo e católico, você já deve saber disso, né? Eu montei aqui esse diagrama que mostra, né, a hierarquia divina, né? Eu não sei se eu montei corretamente isso aqui, eu vou explicar ela. Então nós temos aqui Jesus Cristo como o rei absoluto, a gente tem aqui
Toda a autoridade me foi dada sobre o céu e a terra, né? Aqui tem mais frases bíblicas, né, que indicam um reinado ao invés de uma sociedade igualitária sem hierarquia, né? Temos aqui a Virgem Maria abaixo dele, nós temos aqui os salvos, né, os humanos, os mártires, os apóstolos, né? Que inclusive, deixa eu te falar uma coisa, Jesus promete aos apóstolos e a certos fiéis cargos de liderança no reinado, o que indica governos celestiais subordinados a ele. Aqui, em Apocalipse, aos que vencerem, darei autoridade sobre as nações, julgando as 12 tribos de Israel. Ou seja, como que vai ser uma sociedade que não tem hierarquia, que não tem líderes, se ele está literalmente entregando para alguém a liderança e o direito de julgar uma outra nação, né? Não tem como você falar que isso aqui é uma sociedade sem hierarquia, comunista. Não tem como. Até os anjos, nem os próprios anjos são iguais. E tem uma hierarquia aqui. Eu peguei essa imagem aqui no Pinterest, então nem sei se isso aqui tá biblicamente acurado, mas enfim. Muito provavelmente você já deve ter visto isso aqui em algum lugar, né, sobre as hierarquias dos anjos. Até os anjos têm hierarquia. Eles seguem uma hierarquia, eles respeitam uma hierarquia. Nem todo anjo é igual, né? E por fim temos os animais e outras criaturas, né? Existem também recompensas no céu, conforme a fidelidade e os trabalhos feitos na terra. Aqui em Coríntios, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Uns serão colocados sobre 10 cidades, outros sobre 5. Ou seja, nem todo mundo vai receber a mesma recompensa que lhe é devida. Alguns vão receber mais, alguns vão receber menos. Entendeu? Então, como que você fala que isso é igualitário? Sendo que alguns claramente têm mais que outros. Claro que eu não estou falando que você vai estar insatisfeito, pois cada um vai receber a sua recompensa que merece, né? A sua recompensa justa, mas alguns merecem mais que outros, simples assim, né? E agora, para finalizar aqui esse termo, esse trecho de que Jesus Cristo que o céu é uma sociedade comunista sem hierarquia, eu quero que você veja essa imagem aqui. Analise, olha bem para essa imagem aqui. Olha bem, eu vou te dar uns 3 segundos para tu ver. Certo. Agora eu quero que você me diga. Nessa imagem aqui, todo mundo é igual? Todo mundo está sendo representado de maneira igualitária? Ou tem alguma figura central, algumas figuras que estão inferiores a eles e algumas figuras que estão bem lá embaixo? Acho que você já sabe a resposta, não sabe? Pois bem, esses aqui foram as 3 possíveis ideias da onde que possa ter surgido essa ideia de que o Cristo era um comunista. Mas agora que eu expliquei da onde essa ideia possa ter surgido, eu quero te explicar o porquê que essa ideia é popular, por que essa ideia sequer existe, quer dizer, por que essa ideia ainda tenta se expandir nos dias de hoje? Por que algumas pessoas até hoje querem convencer o cristão médio ou as pessoas de que o Cristo era um comunista? Aqui. Porque até hoje eles tentam te convencer de que o Cristo era um comunista. Bom, ginástica mental e propaganda. Mas como essa propaganda e ginástica mental funcionam? Bom, primeiro temos que entender que comunistas e esquerdistas no geral odeiam o cristianismo com todas as suas forças. Por isso, querem encontrar um jeito/método para retirar o cristianismo na jogada. E eles já tentaram várias vezes, já tentaram muitas vezes expurgar o cristianismo da existência. Né? Temos aqui a lista de tentativas para destruir o cristianismo. Primeiramente, temos genos, eu acho que eu nem posso falar essa palavra aqui no YouTube, contra povos cristãos. Temos aqui os bolcheviques, os gulags, né, o Partido Comunista Chinês, etc. Né, vários genos, né, cometidos que os comunistas cometeram contra povos cristãos. Né. Também tentaram entupir países cristãos de imigrantes muçulmanos ou de outras religiões. Não estou falando que o comunista médio gosta do islamismo,
né? Não tô falando isso, mas é que eles veem no comunismo uma baita de uma grande força para tirar o cristianismo na jogada. Só que é aquilo, o islamismo é tudo o que o comunista descreve o cristianismo. Cara, eu não consigo nem pronunciar essa frase. Ó, o islamismo é tudo o que o cristianismo é pro comunista médio, que é uma religião que oprime mulheres, que não dá liberdade religiosa, que não sei o que, pipipi, popopó, que atrasou a sociedade, papapá. Então, ou seja, entupir países cristãos de imigrantes muçulmanos vai ser um tiro que vai sair da culatra de um jeito inacreditável, né? Eu acho muito engraçado que eles não conseguem ver isso, né? Até porque é foda o pessoal que LGBT apoiando a Palestina e os palestinos muçulmanos odeiam gente gay. Mas beleza, esse tiro não vai sair pela culatra, vai nessa. E por fim, promover crenças seculares e ideias antirreligiosas, né? Produzir mídia no geral e artes que promovem uma ideia ateística, ou que, no mínimo, tiram sarro, né, que façam de chacota a religião cristã em si. Mas isso tudo aqui, rapazada, não é para convencer o cristão médio de se tornar um comunista, obviamente, até porque você cometer um gênero, você entupir países cristãos de imigrantes muçulmanos e promover crenças seculares, não é bem o ideal para você fazer uma pessoa de uma ideia A pular para a ideia B. Convenhamos, não. A ideia é simplesmente que a pessoa da ideia A não exista mais. É basicamente isso, né? Aqui tem uma imagem de um santo ortodoxo queimando a imagem de Lenin. Muito based, se você me perguntar. Porém, isso tem um problema. Isso tudo aqui tem um problema. Obviamente tem um problema, mas para eles o problema é diferente. É difícil fazer essas coisas que estão na lista, né? Nada naquela lista é pensado para converter o cristão médio para o comunismo, pois cometer um gênero, não ironicamente, é difícil. Não é só você sair por aí matando. Você tem que pensar numa logística. Você tem que pensar numa logística da morte, de como você vai fazer isso. Você vai colocar eles no paredão e atirar? Vai colocar eles num buraco e cavar por cima? Você vai, sei lá, colocar eles num gulag? Certo? E isso tudo custa dinheiro, tempo e recursos. Então, e outra coisa, o comunista médio hoje em dia tem um ataque de pânico quando vai pedir alguma coisa no Starbucks. Então quem dirá fazer uma revolução comunista e quem dirá promover um gênero hoje em dia, sabe? Então, tudo isso aqui, e é claro, entupir países imigrantes ilegais no geral dá uma baita de uma dor de cabeça no futuro, né? Isso aqui dá trabalho, né? Você produzir uma arte, um livro, um jogo, alguma coisa que promove isso aqui, dá um trabalho, né? Tudo isso aqui dá trabalho, certo? Então, apenas assegurar isso tudo ali que eu expliquei é apenas para assegurar que o cristão não exista mais e que as pessoas não possam mais se tornar cristão, né? Não possam mais eventualmente se tornar cristãos. Porém, a ideia do Jesus comunista é completamente diferente. Ela foi pensada para tentar convencer o cristão médio a se tornar mais suscetível a ideias comunistas e, no melhor dos casos, converter ele ou ela totalmente para o lado vermelho. É basicamente isso aqui. Ou seja, por que certos comunistas batem tanto nessa tecla de que Jesus Cristo era um comunista? É simples, porque como eles não podem fazer isso aqui o tempo todo, às vezes é melhor você meio que tentar mostrar pra ele, olha, eu não sou tão diferente de você, eu gosto de Jesus também, olha, eu também luto pelos oprimidos, entre 1 milhão de aspas. Então, por isso que em alguns casos, até hoje, tentam descer goela abaixo de que Jesus Cristo era um cara comunista, né? Porque isso aqui dá trabalho. Então, às vezes é melhor você só falar, tipo, não, mas ele era comunista que nem eu. Logo, você também deveria ser comunista que nem eu. Entende? Então é isso. É basicamente isso.
essa aqui é da onde essa ideia possa ter surgido e também o porquê que ela é propagada até hoje, né? Então, é isso, basicamente. Agora que a ginástica mental e a propaganda foi exposta, eu espero que quando você vê alguma coisa semelhante a isso aqui, né? Ou a isso aqui, ou a isso aqui, você esteja mais preparado para entender o porquê que isso aqui é ridículo. Isso aqui é ridículo. A ideia de Cristo comunista é uma coisa absurdamente ridícula. E é tão engraçado o fato de que os comunistas não conseguem entender isso. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa, que você tenha. Que eu tenha explodido a mente de certas pessoas com alguma declaração aqui desse vídeo. E é isso. Deixe o seu like se você gostou, se inscreva no canal. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!